Bem-vindos, queridos e amados, e aqui estamos uma vez mais no grupo Emergir de Southside Uniting Church, uma igreja servindo a Cristo e a comunidade do sul de Brisbane. E hoje eu tenho um grande prazer de convidar vocês para tomar alguns momentinhos para juntar-nos com a palavra de Deus. Hoje nós vamos olhar ao livro de Mateus, onde Cristo nos fala sobre essa situação, onde ele pede: quem é que eles dizem que sou eu? Queridos, eu estive contemplando isso já por 2 semanas. A semana passada tive a oportunidade de pregar este sermão lá na minha igreja em Mount Gravatt. Tivemos pela primeira vez uma reunião cara a cara e foi uma benção de poder compartilhar com o povo de Deus lá nesse espaço. Mas eu também senti por todos vocês que agora estão lá em África, América Latina, Europa e os Estados Unidos, onde vocês estão ainda em quarentena. E eu quero expressar que as nossas orações e as nossas petições com Deus estão com vocês. E nós estamos querendo que o Senhor resolva essa situação rapidamente. Bom, sem tardar mais, eu quero convidar vocês então para começar esse tempo juntos com a palavra de oração. Vamos orar. Querido Pai, eu te agradeço por este momento e por todas as pessoas que estão fazendo isto uma realidade, Senhor Deus. Essa oportunidade que nós temos para compartilhar com o povo ao nosso redor que você é Deus verdadeiramente, que você está em controle. Então, nós pedimos agora neste momento que nós estamos falando sobre a revelação de Pedro, que você nos comunique também neste espaço. Oramos isto e dedicamos este tempo em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Pois é, então vamos começar abrindo a Bíblia. E se vocês têm as suas Bíblias, podem abrir comigo em Mateus 16 e vamos olhar os versículos 13 a 20. Mateus 16, 13 a 20. Então, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é. Eles responderam: alguns dizem que é o João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonás, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Amém. Então, queridos e amados, o que nós vemos aqui é uma coisa extraordinária. Para entender estes versos, nós temos que entender que Jesus recentemente fez os milagres de dar de comer primeiro aos 5.000 e depois aos 4.000. Para mim isso é muito interessante por causa que em dar de comer para o povo de Israel, Jesus está dizendo: eu sou capaz destes milagres. Mas ao mesmo tempo, ele sempre quer que eles se enfoquem na realidade de Deus. Agora, nós estamos em uma situação semelhante no sentido que nós estamos orando pelo milagre de Deus, para salvar este mundo e para curar este mundo. Não só no sentido do crise da pandemia, mas também da incredulidade que nós estamos encontrando cada vez mais. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de ouvir uma mensagem em qual um dos pastores que está na igreja nossa, tive a oportunidade de falar com uma doutora de sociologia aqui na Monash University em Melbourne. E o que foi interessante é que ele estava falando sobre como é que na igreja nós queremos cuidar às pessoas maiores de idade, né? Nós queremos encontrar maneiras em quais elas podem ter dignidade, podem continuar com a sua vida até que talvez não tão capazes como antes.
Esta mulher estava de acordo com ele também. Mas o motivo para o pastor, que se chama Gordon Kyla, era sempre para glorificar a Deus no que ele estava fazendo. Ele queria que essas pessoas tenham e sentem a dignidade não só por causa que são pessoas boas, ou porque são amigos, ou porque são família, mas por causa que em Cristo nós vemos a nossa dignidade e nós queremos então fazer que as pessoas ao nosso redor também sentem isso. E essa mulher estava dizendo que o motivo para ela, por causa que ela é ateia, não é assim, mas sim não, que é a humanidade comum, certo? É a humanidade comum. Agora, para mim, isso tem sentido. É bom fazer uma coisa assim, por causa desse sentido, que se eu estou nessa situação, um dia uma outra pessoa vai sentir o mesmo e vai vir e cuidar para mim. Isso é a humanidade comum. Mas tem algo reciprocal nessa situação, dizendo, eu não estou esperando que essa pessoa venha e vai cuidar de mim, não. Mas eu estou pensando que se eu vou cuidar de uma pessoa que por algum outro poder, por alguma outra causalidade, uma outra pessoa vai vir cuidar de mim. A revelação que fez o reverendo Gordon, era que ele faz isto sem esperar nada, sem querer nada. Ele não está fazendo nem para poder convencer essas pessoas que eles deveriam crer em Cristo. Não, ele está fazendo só por causa que Cristo deu a sua vida por ele, e através disso ele queria então fazer que essas pessoas experimentam a dignidade que eles precisam ter no dia a dia. O interessante é que a minha esposa também é capelana para os maiores de idade lá na Gold Coast. E ela me conta sempre o mesmo. Ela vai lá. E sim, de vez em quando a família vem e agradece. Obrigado por ficar com a vovó, obrigado por ficar com a minha mãe. Obrigado por estar com o tio ou com o meu pai. Mas ela estava dizendo que ela não faz isto por causa disso. Ela não sente como se ela está indo lá para tomar conta desta gente por causa que ela quer o agradecimento da comunidade. Não. Ela chega lá e ela vê a situação que tem essas pessoas que estão sozinhos, deprimidos, cansados, sem capacidades. E ela diz, poxa, eu quero ir lá e só por causa do amor que eu tenho no meu coração eu quero fazer uma coisa. Às vezes o único que ela faz, ela vai lá e senta, toma um chá com eles. E isso é suficiente para o dia deles completamente tornar. Então não é como se essas pessoas estão fazendo uma coisa tão grave e tão difícil. Mas é uma coisa especial, gente. E eu estava pensando, para nós que estamos nessa situação agora, e tem muita pessoa ao nosso redor que está sozinha. Nós estamos rodeados com pessoas, mas tem muita pessoa que está sozinha, por causa que eles não têm pessoas com quem eles podem falar verdadeiramente, com quem eles podem comunicar verdadeiramente. E esta pergunta tão sensível, como você está? Você está bem? Você quer falar? Essas perguntas podem ter um poder muito grande. Queridos, aqui na nossa leitura, Jesus perguntou aos discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? O que eu gostaria é que nas nossas vidas, quando as pessoas ao nosso redor dizem quem é o Jesus, eles dizem, bom, eu não sei o Jesus, mas eu sei o Estevão. Eu não sei o Jesus, mas eu sei o João. Eu não sei o Jesus, mas eu sei a Bia. E através dessas pessoas eu conheço. E através dessas pessoas... e através dessas pessoas eu posso conhecer Jesus. Queridos, nós podemos ir lá e, como diz essa canção antiga, podemos ser as mãos e os pés de Cristo na nossa comunidade para o pessoal ao nosso redor.
Alguns dizem que é o João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Tem muita pessoa hoje em dia, queridos, que diz que Jesus é uma coisa que ele não é. Eu vou contar para vocês agora, fielmente, Jesus não é bancador. Jesus não é conta de banco. Jesus não é o panedeiro que vai trazer o pão para você. Jesus não é um carneiro que vai trazer a carne para você. Jesus não vai ir trazer a grana para você, não. Mas Jesus é o nosso Redentor. Jesus é o nosso Libertador. E se você tem a opressão agora de coisa financeira, Jesus te vai trazer, te vai livrar dessa opressão, sim. Isso não significa especificamente que ele vai trazer a grana, não. Mas o que significa é que se nós confiamos em ele, ele vai entrar na nossa vida e por alguma razão e por algum caso que ele faz eficaz na nossa vida através da oração, nós vamos ser livres dessa opressão. Jesus não é o sanador das nossas relações íntimas. Mas através da presença de Jesus na nossa vida, nós somos capazes de entender o amor, um amor que diz, eu vou querer mais a você que eu. E dessa maneira eu vou abrir as portas para amar você, para amar ao meu próximo, de uma maneira que bendiga ele ou ela. Tem muita pessoa hoje que está dizendo, quem é Jesus? É só um mestre, só um ensinador, um professor de filosofia? Ou é algo mais? Eu vou dizer para você agora. Se você não entende que Jesus é o seu Salvador, agora é o momento para você entender isso. Agora é o momento para nós abrir os nossos corações e receber Jesus Cristo como nosso Salvador. Pois, vinha então Simão Pedro, e ele diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Que revelação tão bonita, tão perfeita. Jesus até diz para ele, feliz é você, Simão, filho de Jonás, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendermos estas coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Por isso que eu estou dizendo para vocês, não orem a Cristo como se Ele é a conta de banco. Não. Em vez de Jesus é a realidade do amor de Deus encarnado para nós poder entender a sua presença e glorificar o seu nome. Jesus é o Redentor e o Salvador. Agora, uma coisa que nós temos que entender, gente, é que Jesus vinha do Pai. E no hebreu, Pai e Filho significa fonte e produto. É uma outra coisa que tem aí a língua hebreia. E nós temos que entender isso. Por causa que a fonte desse amor, a fonte desse milagre, a fonte do sangue de Jesus Cristo que nos dá essa salvação, se encontra no Pai. Então nós temos que ter essa revelação, esse entendimento. Que através de Jesus Cristo nós temos acesso ao Pai. Nós não temos que ir para outra parte. Nós não temos que ir para um pregador bom ou para um mestre bom. Nós temos que ir só para Jesus. Por isso que eu estava dizendo antes, quando a pessoa lá na rua diz, Jesus é um ensinador bom, o que eles estão dizendo é que ele é igual a qualquer outro cara carnal que está ensinando aí na rua. Mas Jesus não é assim, gente. Jesus os amou, Jesus me amou. E através da sua morte, abriu as portas do céu para mim. Eu quero terminar então com o que ele diz para o Pedro. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonás, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus.
Verso 18, e eu lhe digo que você é Pedro. E Pedro significa pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, Hades significa inferno, não poderão vencê-la. Tem muita gente na igreja hoje que pensa que a igreja já foi vencida. Já foi vencida por causa dos poderes carnais da terra, por causa dos poderes infernos do diabo, por causa dos poderes dos perezosos, que não querem fazer nada, só ficar lá na igreja e orar e cantar e pensar, se nós ficamos aqui, vamos ficar salvos, vamos ficar seguros. Mas Jesus diz aqui que nenhum poder pode vencer a igreja. Agora, tem muita igreja falsa aí no mundo e eu não quero entrar nessa discussão, mas o que eu quero falar com você é isto. Se você é parte da igreja verdadeira, a igreja que crê em Jesus Cristo como Salvador, a igreja que glorifica o nome de Deus, e não importa qual nome está nessa igreja, pode ser a igreja presbiteriana, metodista, católica, pentecostal, a igreja do João, a igreja de Sebastião, a igreja de qualquer outra pessoa, não importa. Se só essa igreja diz que Jesus Cristo é o caminho e que Ele é o Redentor, então a verdadeira igreja está lá. E nem as portas de Hades podem vencer ela. Vamos orar. Pai, agora neste momento eu quero cobrir os meus irmãos e minhas irmãs que estão no ministério, que estão proclamando o Teu nome. E eu vou pedir, Deus, que o Seu poder e o Espírito Santo pode estar com eles, especialmente os que estão sofrendo nesses momentos. Pai, que nesses momentos as portas do céu vão abrir com benção para eles. Benção, Senhor Deus, para que eles entendam o Seu poder, o Seu amor, a Sua benção e a Sua presença. Continua abrindo neles um conhecimento que você está entre todos nós. E, Senhor Deus, que a Sua igreja nos fortalece nesses momentos para sobreviver esta pandemia e chegar ao lugar em qual nós podemos então estar todos juntos de volta uma vez mais, louvando o Seu nome em única voz. Então nós oramos isto e dedicamos esse tempo em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, queridos e amados, esse termina nossa série no Evangelho de Mateus. A semana que vem nós vamos falar um pouco sobre o que é fazer a doação e as ofertas e como que é que isso daí nos afeta como crentes e também é uma benção para nós. Então, eu gostaria muito se vocês puderem ser parte dessas séries. Durante a semana eu vou estar fazendo leituras e explorando algumas leituras sobre isso, preparados por o nosso pastor principal, o reverendo David Fender, e vai estar no nosso grupo aberto Emergir em Facebook. O enlace vai estar embaixo na descrição aqui. Bom, em tudo isto, que o Senhor continue abençoando vocês do ministério e tudo que vocês estão fazendo e que vocês amem uns aos outros. Até a próxima semana.